Samurai Troopers finalmente nos entrega a lendária armadura branca do Imperador Supremo e também entrega um soco no estômago de cada um que está acompanhando. Gente, que episódio trágico, que episódio bonito. É a personificação da frase "me destruiu, amei", eu acho. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E realmente eu não via vilões tão malvados e cruéis desde Jujutsu Kaisen. Que inclusive aquilo que eu recomendo para quem não conhece Jujutsu Kaisen é pegar e assistir o anime Jujutsu Kaisen Zero. Que inclusive se vocês quiserem esse filme, que é o Jujutsu Kaisen Zero, eu comento aqui em algum momento, sabe? Mas o que acontece? Nessa saga, nesse capítulo, finalmente, no episódio 10, nós temos os generais restantes do mal dividido em 5 salas. E em cada sala, quando o Samurai Trooper entra dentro dela, é colocado num cenário onde eles estão sem suas armaduras, só com acesso às suas armas, e ainda por cima, justamente no meio de alguma memória dolorosa deles. Então temos esse combate que é feito de cada um deles, o que envolve eles conseguirem se concentrar ao máximo, sem depender da força da armadura, sem depender apenas a capacidade de concentrar justamente a determinação deles através das suas armas e dos seus golpes, fazendo com que seus atributos fluam o máximo possível no combate, já que a ideia básica é que o imperador, como eu disse, né? O imperador, ele pega e tá querendo a armadura do Imperador Supremo, e a única forma de desenvolver essa armadura é justamente os samurais conseguindo ativar o poder deles no máximo e com isso destrancar a armadura lendária. Lembrando que nos episódios anteriores a gente já tem um animal sagrado, que é justamente o... Eu vou usar o nome da tradução brasileira anterior, que é o Fogo Branco. Nós temos os 3 artefatos sagrados que foram utilizados, que provavelmente estavam travando o poder de invocação da armadura, só que eles agora têm que elevar ao máximo, despertando o golpe especial supremo de cada um dos seus poderes elementais para isso. O que envolve desenvolver sua determinação e concentração ao extremo, e não apenas isso, o conceito de corações juntos, a ideia de você concentrar-se ao extremo para ajudar os seus companheiros e aqueles que você ama, sabe? Então, a partir disso que é desenvolvido, teoricamente, os atributos sagrados de cada um deles. Então, nesse processo, finalmente, a gente vê realmente os poderes supremos deles despertando, só que temos mais um detalhe. Para provocar eles para entrarem dentro das salas, a Mirei, que era a cientista e coordenadora atual dos Samurai Troopers, ela pegou e foi sequestrada justamente por um dos generais e presa pelo grande demônio Hamaga. Só que o demônio Hamaga fala que vai libertar ela se eles conseguirem despertarem seus poderes supremos. Só que a gente sabe que o Hamaga é um mentiroso espetacular, né? Então, quando ela está presa e vendo que os samurais estão com dificuldade de vencer seus adversários, ela pega e começa a cantar. O que parece coisa boba, mas lembram que no episódio anterior, no final do último vídeo, eu falei que, nossa, tem uma personagem feminina diferente que vai aparecer no episódio seguinte. Na verdade, era a própria Mirei, só que em situações mais leves, de folga e memórias com samurais. E por que isso? Para mostrar o vínculo forte que ela tinha com eles. E quando ela começa a cantar, é uma canção que todo mundo conhece. A ideia é uma canção que não apenas inspire, mas para despertar as lembranças boas daquilo que eles estiverem juntos para trabalhar juntos. Isso é muito legal, que em todos os episódios a gente tem a ideia da música sendo um auxílio para trabalhar em sincronia, uma música para inspirar sentimentos dentro dos personagens, a música que serve de elo de ligação entre as pessoas. Então, parabéns por criarem toda uma estrutura musical sem precisar usar superpoderes musicais na história. Parabéns mesmo pro pessoal do roteiro. E é muito legal que ela começar a cantar e com isso despertar o espírito de guerreiro e conseguir novamente dar força para os samurais, lembra muito na fase de Poseidon, de Cavaleiros do Zodíaco,
quando Athena canta para poder pegar e desfazer o encantamento do guerreiro Sorento de Cirene, que estava usando uma flauta mágica para prender e aprisionar a mente dos cavaleiros Shun de Andrômeda. Então, com a música dela, ela destrói isso e, ao mesmo tempo, a música dela se espalha por todo o ambiente. A música dela que se espalha por todo o ambiente porque ela está cantando não exatamente com a voz, mas através do cosmo, da própria energia vital dela, vibrando e ressoando pelo santuário. Não chega a ser nesse nível, realmente ela só canta vocalizando a Mirei, mas é bem bonito esse momento de todos unidos em sentimento por ela através da música. Tanto que a gente tem aquele momento que é de partir o coração, quando ela é libertada, só que transformada em um monstro pelo Hamaga, fazendo assim com que os samurais tenham que derrotar ela. Inclusive, eles tentam pegar, não lutar com ela, inclusive porque você vê que existe uma resistência dela ao tentar pegar e evitar que o monstro ataque eles, né? Você vê que existe resquícios de consciência, só que o monstro é realmente gigantesco, grotesco, extremamente forte. A impressão que dá é que o Hamaga injetou o máximo possível de poder das trevas dele nela, para poder pegar e conseguir fazer com que eles tenham que usar realmente o poder ao máximo para poder pegar e destruir aquele monstro, e ao mesmo tempo usou a Mirei porque ele é um canalha, ele é um vilão que eu vou adorar ver derrotado. Esse cara realmente é personificação de tudo que tem de mal numa criatura. Mano do céu, acertaram muito bem nesse vilão, um vilão que adoramos odiar, e eu vou comemorar quando pegar e realmente os samurais destruírem ele. Apesar que eu acho que não vai ser nos próximos episódios, mas enfim. O Guerreiro Laranja da Terra, o Yama, que pega e gosta da Mirei, ele pega, fala que como ela disse que jamais queria ser resgatada como uma princesa indefesa, mas que ela se sacrificaria por eles, porque eles são, a ideia deles é que todos são heróis que vão pegar e lutar pela Terra, sabe? A ideia não é que pegar e que qualquer um seja atraso para os outros, sabe? Então, nesse momento, segurando seus sentimentos, se controlando para não chorar, se controlando para não entrar no desespero, eles pegam, ativam seus poderes supremos cada um, e ao ativar no máximo justamente o golpe especial supremo de cada um deles, assim eles conseguem, as armaduras elas se desfazem e se fundem na armadura suprema branca. Então, que vai revestir o Guy, que é o Guerreiro Vermelho, sendo justamente a última cena do episódio. Então, nós não vimos a destruição da menina, nós não sabemos se de repente vai ter algum jeito de purificar ela, mas uma coisa importante é, ele está com a armadura que o Hamaga quer. Então, eu não sei se no próximo episódio a gente vai ter um combate contra o Hamaga, ou se a gente vai ter o Hamaga tentando possuir o corpo do Guy para isso. Inclusive, eu não sei se, como eu disse, eu teorizo que talvez o episódio final dessa primeira parte seja justamente o Hamaga possuindo o Guy e os heróis tendo que derrotar ele. Só que detalhe, a armadura branca aqui mostrou como aquilo que eu já estava comentando, como era na série dos anos 80, é gerada pela fusão das outras armaduras. Provavelmente não estavam conseguindo fazer isso, não apenas porque não conseguiam elevar o poder, mas como eu comentei nos outros episódios atrás, que como o monge afastou o animal espiritual que ajudava a guardar a armadura, o tigre branco, que inclusive tem sua própria armadura que não apareceu na série ainda, como ele foi afastado desse animal espiritual, já estava travado, bloqueado para pegar e ela ser invocada na primeira vez quando a geração anterior de Samurai Troopers foi lutar contra o Hamaga. E número 2, as armaduras, existem esses 3 artefatos sagrados que teoricamente o poder dele estava selando a armadura, a capacidade de fusão e capacidade de invocar essa armadura divina, né? Então, como foi tirado essas 2 travas, finalmente a armadura branca pode ser invocada do poder máximo. Só que com isso a gente vai descobrir também o que aconteceu com os outros samurais, já que a gente descobriu que da primeira geração, o líder deles foi transformado em um corpo pro Hamaga pegar, possuir, e ele quer agora um novo corpo que é o Gaik, para ficar ainda mais poderoso. A segunda geração, eles foram transformados em zumbis para atacar os samurais caso invadissem o castelo, e funcionariam mais como uma espécie de questão de pressão psicológica para não atacarem os próprios companheiros. Mas ainda sobram
4 samurais da primeira geração que ainda não sabemos o que aconteceu. Será que foram transformados em demônios? Será que estão como congelados, como se fossem corpos reservas? Tipo, assim que o primeiro corpo do Ryo se dissolver, e a gente sabe que o corpo do Ryo, do samurai vermelho, que o Hamaga tá possuindo, ele já não está aguentando mais aquele poder, em breve ele vai se desfazer, que foi apontado alguns episódios antes. Então talvez aquilo sejam corpos reservas para ele ir ciclando até, por enquanto, quando ele não conseguir um corpo definitivo para ele, né? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Será que eles vão lutar em conjunto com os samurais novos? Será que eles vão ser controlados mentalmente? Vão ter que ser detonados também, né? Então, e ainda por cima, como eu disse, se o Hamaga conseguir possuir o samurai com a armadura do Imperador, se ele conseguir possuir o Gai, que é o objetivo dele, a gente vai ter os outros 4 sem as armaduras, porque elas se fundiram para criar a armadura branca suprema. Então, como eles vão conseguir pegar e lutar contra esse adversário? E novamente eu falo uma questão importante que é: o tigre branco, o fogo branco, que é um tigre branco, né? Ele tem sua armadura própria que ainda não foi revelada. E essa armadura própria, inclusive, tem 2 espadas absurdamente poderosas que só podem ser usadas pelo dono da armadura do Imperador, justamente porque é o único capaz de pegar e suportar tal poder. Será que a gente vai pegar e ter a intervenção do Tigre Branco para pegar e resolver essas situações? E ainda por cima temos mais um detalhe. Quando os celestiais, as entidades celestiais foram invocadas para ajudar os Samurai Warriors a reunir os 3 artefatos sagrados e achar o Tigre Branco, a divindade central chamou 4 guardiões dela e enviou para a Terra. Só que a gente só viu um desses guardiões até o momento, sendo que esse guardião, ele serviu celestial, ele serviu para testar os guerreiros quando eles estavam prestes a se encontrar com o Tigre Branco, para ver se eles tinham capacidade ou não de lidar com aquele poder. Então, fica a minha pergunta: será que os Celestiais vão intervir durante esse combate? O que será que vai acontecer? Eu acredito que vai durar apenas mais 2 ou 3 episódios essa fase, antes, inclusive, porque já tem anúncio de audiodrama que vai ser exclusivo do box de Blu-ray, então eu acho que talvez já saia Blu-ray dessa temporada, em algum momento, em breve no Japão, né? Então acho que deve concluir em 2 ou 3 episódios essa primeira fase, entrar em um hiato, lançar brinquedos em videogames, tô torcendo muito pra ter videogame, e em seguida pegar e ter uma nova temporada, já que inclusive nos anúncios do Crunchyroll japonês, você vê que tá escrito que é dividido em 2 fases, então provavelmente vão ser 2 etapas de 12 episódios cada um. E vocês, quais são as suas teorias? Vocês estão gostando? Como eu disse, eu tô adorando o desenvolvimento da virtude dos personagens, eu estou querendo esganar esse maldito Hamaga, que realmente é a personificação de tudo que existe de malvado e manipulador e alguém. Coloca aqui embaixo se vocês estão gostando. Se vocês estão gostando da análise, também compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Falou!